7. A Escola Assombrada. Sabe aquela história clássica de terror sobre um prédio construído em cima de um antigo cemitério indígena? Pois é, parece que essa escola no Novo México, lá nos Estados Unidos, resolveu seguir exatamente esse roteiro. Há anos, funcionários relatam acontecimentos estranhos dentro do local. E uma zeladora que trabalha sozinha durante a madrugada acabou registrando algumas dessas situações em vídeo e postou no seu perfil do TikTok. Way over there by the door. That's where the switch is, right there. Trying to vacuum. What's going on? They already replaced the sensor. Let's see if it goes off again. Fixed seat. These are only supposed to go off if somebody puts their hand there. The switch is way over there by the door. Now you want to stop, because I'm recording. Segundo ela, sempre que acontecem reformas no terreno ou quando árvores próximas são removidas, os acontecimentos parecem ficar ainda mais frequentes. Em uma das noites de trabalho, algo chamou sua atenção. I just walked out here and put my car back, and this door's being weird. It was opening and closing by itself, and there it goes again. What the fuck? I don't know why the door is doing this. It shouldn't be doing this. You can shut the door now and stop messing. Oh my God. Uma porta começou a abrir e fechar sozinha, sem que houvesse ninguém por perto. Mesmo achando estranho, ela tentou ignorar e continuar sua rotina normalmente. Mas algum tempo depois, enquanto gravava dentro do ginásio da escola, aconteceu algo ainda mais estranho. So, I guess there'll be no vacuuming and sweeping today. I got this set up in the gym today, so... What the fuck? There's nobody in here. Oh my gosh. There's nobody in here.
Nobody. What the fuck? Make sure this is in. That's fucking scary. All right, well, I'm good. I'm getting out of here. I ain't got a mop and sweep anyway. Batidas fortes começaram a ecoar, vindas de uma sala trancada. Assustada, ela foi imediatamente verificar. Abriu a porta, olhou o interior da sala, depois conferiu outra sala próxima, mas não encontrou absolutamente ninguém. Nenhum sinal de invasão, nenhuma pessoa escondida, nada. Confusa, ela decide voltar para o corredor. Só que, assim que se afasta, a porta se fecha sozinha atrás dela. E poucos segundos depois, as batidas começam novamente, como se alguma coisa ainda estivesse lá dentro. Depois disso, ela simplesmente desiste de investigar e vai embora. E, sinceramente, depois de trabalhar sozinho em uma escola vazia durante a madrugada e ouvir algo batendo dentro de uma sala sem ninguém lá, é difícil culpá-la. Até hoje, ninguém sabe explicar o que realmente estava causando aqueles sons. 6. O violão. Antes de começarmos este caso, vale um aviso. A história a seguir envolve depressão e perda familiar. O vídeo a seguir foi compartilhado por uma mãe chamada Alexia. Mas para compreender por que essa gravação significou tanto para ela, primeiro precisamos conhecer um pouco da história de seu filho, Alex. My son was 22, and he had just gotten certified as an HVAC technician out of state, and he had his first work van. He was really proud of that. And I remember him laying his head in my lap on the couch and him saying, "Mom, I don't want to go back." And I said, "Oh, honey." I said, "I know, honey." I said, "But you have such a good job." He goes, "I know, I have to." He goes, "But I don't want to." So that night I surprised him and extended his flight a couple more days so he could stay home a little longer. I had no idea that would be the last time that I would physically hug my son. I had no idea that I was sending him back into an environment that was gonna neglect his mental health, that was going to ignore his screams and cries. I had no idea that his mental health was going to spiral out of control when he was intoxicated hanging out with his cousins. Three months later, my son was gone. 3 months later, my son had taken his life with a firearm. Aos 22 anos, ele perdeu uma longa batalha contra a depressão e acabou tirando a própria vida. Mesmo depois de todo esse tempo, a dor nunca desapareceu completamente. Alex era apaixonado por música e uma das coisas que mais gostava de fazer era tocar violão. Por isso, sua mãe guardou o instrumento como uma lembrança especial, uma forma de manter viva a memória do filho. Mas certa noite, enquanto estava sozinha em casa, algo aconteceu. Algo que ela acredita ter sido uma mensagem de Alex. Alex, if that's you, can you do it again, honey? What the? Hi, Alex. Can you do it again, honey? Can you do it again? Something else is going off down here. Do you hear that? The speakers. Something's coming out of the speaker. Ao ouvir um som vindo de outro cômodo, ela pega o celular para gravar.
e então percebe algo estranho. O violão de Alex parece estar emitindo notas sozinho. Pequenos acordes ecoam pela casa silenciosa, sem que ninguém esteja tocando o instrumento. A mulher fica completamente emocionada. Mas esse não é o único detalhe que chama a atenção. Algumas pessoas acreditam ouvir uma voz muito baixa ao fundo da gravação. Uma voz que parece repetir várias vezes a palavra mãe. Abalada com o que presenciou, ela compartilha o vídeo e deixa uma mensagem importante para pessoas que enfrentam problemas relacionados à depressão e saúde mental. If you are contemplating suicide, your pain does not end. It will never end. It will transfer onto your loved ones, and it will carry. And now I will carry, and my son's little brothers will carry his pain on and our pain for the rest of our lives. Please call 988 or 741-741, the crisis text line. Help is available. I wish that my son would have told me what was going on with his mental health. I wish that he would have told me, because I would have helped him. Alguns acreditam que aquele foi um último sinal de Alex, uma forma de mostrar que ainda estava presente de alguma maneira. Outros acreditam que tudo possa ter uma explicação mais simples, talvez algum ruído ambiente, talvez coincidência, ou até mesmo nossa tendência de encontrar significado quando estamos vivendo um momento de dor profunda. Mas seja qual for a verdade, uma coisa é certa: a perda de um filho é algo impossível de imaginar, e talvez seja justamente isso que torna esse vídeo tão emocionante. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Será que aquela foi realmente uma visita de Alex? Ou existe outra explicação para o que aconteceu naquela noite? 5. A coisa na varanda. Era tarde da noite quando uma mãe chamada Jennifer acabou registrando algo que até hoje não consegue explicar. Naquela madrugada, seu filho estava em casa com um amigo. Os dois passavam o tempo conversando e jogando videogame quando perceberam que já era muito tarde. Com o relógio marcando mais de 1:30 da manhã, o amigo decidiu que era hora de ir embora. Mas, no momento em que os dois saem da casa, algo estranho aconteceu. Assim que a porta é aberta, um poste de luz ao longe se acende sozinho. Até aí, poderia ser apenas coincidência. Só que, segundos depois, uma cadeira de balanço na varanda começa a se mover. E não parece ser apenas um leve empurrão causado pelo vento. O movimento dá a impressão de que alguém acabou de se sentar nela. Os dois garotos percebem aquilo imediatamente, mas a situação fica ainda mais estranha. Uma pequena luz surge do lado esquerdo da câmera. Ela atravessa rapidamente a imagem e parece cair bem ao lado da caminhonete estacionada na frente da casa. Os dois observam aquilo por alguns instantes, claramente confusos, sem entender o que acabaram de ver. E então fazem o que muita gente provavelmente faria naquela situação. Voltam correndo para dentro de casa. Jennifer afirma que ninguém conseguiu encontrar uma explicação para o que apareceu naquela noite. Poderia ser algum reflexo, um inseto passando perto da lente, ou apenas uma coincidência envolvendo a cadeira e o poste de luz? Talvez. Mas quando você junta tudo acontecendo praticamente ao mesmo tempo, fica difícil não achar a cena um pouco estranha. E vocês? O que acham que aqueles dois amigos testemunharam naquela madrugada? 4. A figura na casa abandonada. Dizem que alguns dos lugares mais assustadores são justamente aqueles onde não deveria haver ninguém. E foi exatamente isso que duas garotas acreditam ter encontrado em uma estrada na Argentina. Era tarde da noite quando elas voltavam para casa. Durante o trajeto, uma casa antiga à beira da estrada chamou a atenção das duas. A princípio parecia apenas mais uma construção abandonada, mas então elas perceberam algo se movendo em uma das janelas. Lo grabé justo. Dentro do prédio, uma figura escura podia ser vista atravessando o cômodo de um lado para o outro. Muito rápido, rápido demais.
O movimento se repetia várias vezes seguidas, como se a figura estivesse presa em um ciclo sem fim. As garotas continuaram observando, e quanto mais olhavam, mais estranho aquilo parecia. Segundo elas, o comportamento continuou por mais de 10 minutos, sempre repetindo praticamente o mesmo padrão, sem parar, sem qualquer explicação aparente. Mas a história não termina aí. Anos depois, enquanto o vídeo das garotas circulava pela internet, algumas pessoas começaram a pesquisar mais sobre aquela casa. Foi então que descobriram uma gravação feita há mais de 10 anos no mesmo local. Mira, paso vieron, ¿ah? Mira, mira, ahí se paró, bro. Ahí está parado, ¿eh? Mira, Ángel. Ángel, Te paró, ay, mira. Ángel, mira, está parado ahí, mira. ¿Lo ves? ¿Ve ese negro que está ahí? Ahí se paró, bro. Y fíjate si lo mueve, mira. Ahí está parado, bro. ¿Y ese negro que está de lo de ahí, Ángel? Ahí está parado, ¿eh? Ahí quedó parado, bro. Ahí se lo mueve, mira. Acércale más, ¿sí? ¿Y los negros que está ahí? Ahí eso, ¿eh? ¿Ah? ¿Así el techo? Mira. E o mais estranho é que o vídeo parecia mostrar exatamente o mesmo fenômeno, só que em determinado momento ela parece parar, e então faz algo ainda mais inquietante. A silhueta se aproxima da janela e parece virar levemente na direção do homem, como se tivesse percebido que estava sendo observada, como se estivesse olhando diretamente para ele. Segundos depois, volta a se mover de forma frenética pelo cômodo. Depois de testemunhar aquilo, o homem resolveu investigar o local. Foi então que descobriu que não tinha ninguém morando naquela casa. Então não deveria existir ninguém ali, muito menos alguém se movendo daquela forma. Agora, claro, sempre existe a possibilidade de alguém ter invadido o local. Ou talvez exista alguma explicação que não aparece nas imagens. Mas uma coisa é difícil ignorar. O jeito como aquela figura se movimenta realmente parece estranho. Estranho o suficiente para fazer qualquer um pensar duas vezes antes de passar por aquela estrada durante a noite. E vocês, o que acham que estava naquela janela? 3. O vídeo misterioso. Hoje em dia, praticamente todo mundo tem milhares de fotos e vídeos esquecidos no celular. Arquivos que ficam anos guardados sem que a gente sequer lembre que existem. Mas uma mulher chamada Kenzie encontrou algo muito mais estranho do que uma simples gravação esquecida. Enquanto organizava sua galeria, ela percebeu um vídeo totalmente escuro salvo em seu aparelho. O problema é que ela não fazia ideia de quando tinha gravado aquilo, nem por que o vídeo estava ali. Segundo ela, o arquivo estava salvo havia cerca de 2 anos. Curiosa, decidiu abrir a gravação. Mas como a tela estava praticamente preta, resolveu aumentar o brilho para tentar entender o que estava vendo. E foi aí que ela levou um susto. Conforme a imagem fica mais clara, uma figura alta e escura começa a aparecer. A silhueta parece estar parada bem na porta do quarto, observando, imóvel. Kenzie afirma que aquilo a deixou ainda mais confusa por um motivo simples. Ela sempre dorme com a porta do quarto fechada, por isso não consegue entender por que ela estaria aberta naquela gravação. Mas o detalhe mais perturbador vem logo depois. A figura parece começar a se aproximar lentamente, como se estivesse caminhando em sua direção. E o mais estranho é que Kenzie não possui qualquer lembrança de ter gravado aquele vídeo. Ela não se lembra de ter acordado, não se lembra de ter pegado o celular, e muito menos de ter filmado o quarto completamente escuro. Depois de compartilhar as imagens, algumas pessoas sugeriram uma explicação curiosa. Segundo elas,
A silhueta lembra muito o chamado Homem do Chapéu, uma figura frequentemente relatada por pessoas que passaram por episódios de paralisia do sono. Claro que isso não significa que seja realmente o caso. Pode existir alguma explicação simples para o vídeo. Talvez um objeto criando uma ilusão visual, talvez uma gravação acidental interpretada de forma errada, ou talvez algo que a câmera capturou sem que ela percebesse. Mas uma coisa é certa: encontrar um vídeo misterioso no próprio celular sem lembrar de tê-lo gravado já seria estranho por si só. Agora, encontrar uma figura parada na porta do quarto é o tipo de descoberta que provavelmente faria qualquer pessoa perder o sono. 2. Eles veem o que nós não vemos. Existe uma frase que muita gente repete quando o assunto é paranormal: crianças conseguem ver coisas que os adultos não veem. Se isso é verdade ou não, eu deixo para vocês decidirem. Mas o vídeo de uma mãe chamada Courtney chamou bastante atenção justamente por causa disso. Tudo parecia completamente normal. Ela estava gravando a filha brincando pela casa, cantando e se divertindo como qualquer criança faria. Nada indicava que algo estranho estava prestes a acontecer, até que, de repente, a menina muda completamente de comportamento. What's wrong? Mommy, what's here? No, it's here. What happened? It's cute. You scared? But dear, I steal I monster and then steal a monster. What? Enquanto brinca, uma voz estranha parece ser ouvida vindo de um dos lados do cômodo. Poucos segundos depois, a criança interrompe o que estava fazendo. Ela para de cantar, fica em silêncio e olha diretamente para a direção de onde o som parece ter vindo. A reação é imediata. A menina caminha até a mãe, visivelmente incomodada, perguntando quem está ali. Em seguida, aponta para um local da casa e diz que existe um monstro assustador parado ali. Courtney afirma que aquela não foi a única situação estranha que aconteceu na residência. Segundo ela, ocasionalmente também ouvia sons estranhos pela casa. Pequenos ruídos, barulhos sem explicação, coisas que nunca conseguiu identificar de onde vinham. Por isso, o comentário da filha acabou deixando tudo ainda mais perturbador, principalmente porque a criança parecia realmente acreditar no que estava vendo. Com o passar do tempo, a mãe ficou cada vez mais desconfortável com a situação e acabou tomando uma decisão radical. Ela se mudou da casa. Agora, claro, existe a possibilidade de a menina simplesmente ter usado a imaginação. Crianças criam amigos imaginários, inventam histórias e enxergam coisas que muitas vezes não estão lá. Mas quem tem filhos sabe que algumas situações conseguem ser estranhamente convincentes. 1. A figura na porta de vidro. Algumas das gravações mais assustadoras surgem quando a pessoa nem sequer está procurando por algo paranormal. E esse parece ser exatamente o caso de uma criadora de conteúdo conhecida como Titla. Normalmente, seus vídeos não têm nada a ver com fantasmas, assombrações ou fenômenos estranhos. Seu perfil é cheio de momentos do dia a dia, vídeos leves e atualizações da rotina. Mas, em uma determinada noite, ela publicou algo completamente diferente. Segundo ela, estava tentando dormir depois de um dia cansativo. Só que algo não a deixava descansar. Várias vezes durante a madrugada, ela acordou com a sensação de que havia alguém do lado de fora da casa. Além disso, dizia ouvir passos pesados próximos à porta da varanda. Incomodada e sem conseguir ignorar aquilo, resolveu pegar o celular e gravar. I'm trying to sleep, but I need you guys to see and hear what is going on. I look like shit, sorry, but like what is happening outside my patio door? Okay, hold on.
De repente, do lado esquerdo da imagem, uma figura clara surge lentamente. A forma estranha desliza na direção da porta de vidro e logo começa a bater repetidamente contra ela. Segundos depois, desaparece na escuridão. O que mais chamou a atenção dos espectadores não foi apenas a aparência da figura, foi a maneira como ela se movia. Em vez de caminhar normalmente, ela parece flutuar, deslizando suavemente pela frente da porta, quase como aquelas representações clássicas de fantasmas em desenhos animados. Naturalmente, muita gente ficou cética. Alguns disseram que poderia ser uma brincadeira usando um lençol. Outros apontaram que a porta não possui cortinas, o que facilita a criação de reflexos, sombras e ilusões visuais. Também existe uma hipótese mais simples. Talvez algum tecido, lona ou peça de roupa estivesse pendurada do lado de fora. Com o vento, poderia ter sido arrastada contra o vidro, produzindo tanto o movimento quanto os sons de batidas. Mas existe um detalhe que continua intrigando muitas pessoas. Se realmente fosse algo tão simples assim, por que a própria moradora não percebeu imediatamente? Por que ela continuou convencida de que havia algo estranho lá fora? Talvez tudo tenha sido apenas vento e sombras pregando uma peça, ou talvez aquela câmera tenha registrado algo muito mais difícil de explicar. Como sempre, a decisão fica com vocês. Agora comenta aqui, qual desses casos mais te intrigou? E se você gosta de vídeos de terror, mistérios e fenômenos estranhos captados em câmera, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.